Imagina você perceber que seu filho está vendo coisas que ninguém mais vê. Isso pode ser assustador, né? E também assim muito confuso. Mas se essas visões forem uma mensagem de Deus, é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, quando Deus fala através das crianças. Vou estar trazendo aqui a minha experiência com a minha filha e como as visões dela têm impactado a minha vida. Vou te mostrar como você pode identificar se seu filho está tendo visões e também vou trazer o que você pode fazer caso ele já tenha visões aí espiritual para que ele venha crescer espiritualmente saudável. E no final vou estar trazendo uma oração poderosa em que as mães de Israel fazem para os seus filhos até o dia de hoje. Se já te interessou esse assunto, vamos para o vídeo. Antes de compartilhar a experiência que eu estou tendo com as visões da minha filha, eu quero que você entenda a importância de uma criança para o mundo espiritual. Jesus disse, delas é o reino, e o inimigo sabe disso, investe pesado nas nossas crianças. E quando Deus usa uma criança, é justamente quando a situação está extremamente complicada. Não que a criança seja o último recurso do reino de Deus, pelo contrário, é justamente porque elas são o elemento improvável, que ninguém dá nada, que Deus vai lá e usa. Temos algum exemplo na Bíblia, aquela serva de Naamã, quando o seu senhor estava com o corpo completamente tomado por lepra. Ela chega para sua senhora e diz, se meu senhor estivesse diante do profeta que é em Samaria, certamente estaria livre da sua lepra. Agora, onde que uma serva iria dizer que o seu senhor estava leproso? Elemento improvável. Outro elemento improvável se encontra lá em João, no capítulo 6, no versículo 9, em que Pedro chega e mostra a Jesus um menino com 5 pães e 2 peixinhos e diz, aqui está esse menino com 5 pães e 2 peixinhos, e o que é isso para tanta gente? Elemento improvável. Então a gente tem que sim estar atento às nossas crianças, temos sim que estar atentos à visão que Deus dá para elas, porque Deus sim usa as nossas crianças. A minha experiência com as visões da minha filha começou quando ela tinha 10 meses de idade. Nós estávamos em viagem, nos hospedamos em uma casa muito antiga, porém renovada. Eu já tinha estado nessa casa algumas vezes, já senti coisas ali, já escutei coisas ali, mas meu esposo queria se hospedar. E era a primeira vez da minha filha, eu estava montando o berço, montei o berço, coloquei ela dentro e fiquei da porta observando para ver como ela reagia àquele novo ambiente. E foi quando ela estava brincando, parou, olhou para mim. De repente ela olhou para a minha direita um pouco mais afastado e fixou o olhar. Quando ela fixou o olhar, eu comecei a observar. E ela começou a chegar para trás, parecia que aquilo que ela estava olhando estava se aproximando dela. E ela se afastava para trás, se afastava para trás. E parece que quando chegou muito perto, ela ameaçou chorar, estendeu a mão, me chamou. E aí eu peguei ela no colo e parece que aquela situação desapareceu, sumiu. Então essa foi a primeira vez que eu tive experiência, que eu percebi que a minha filha tinha visão espiritual aberta. A segunda experiência foi quando desapareceu uma moça na cidade. Tava uma comoção, todo mundo procurando por essa moça, policial, investigador, e ninguém sabia onde que estava essa moça. Nós não comentávamos esse assunto perto dela, ela tinha 2 anos de idade. E foi quando eu estava brincando com ela em frente de casa, minha casa tem grade, dá para ver a rua, e ela falou, mamãe, olha a Ana. Eu falei, Ana? E ela falou assim, a Ana tá dançando. Eu falei, Ana? Ana tá dançando? Sim, mamãe, Ana tá dançando e está feliz. E eu entendi que ela estava tendo uma visão espiritual. Foi só o tempo da gente entrar para casa e ver a notícia de que sim, encontraram a Ana e infelizmente ela estava sem vida. E a terceira experiência que eu tive com a minha filha foi quando ela já tinha uns 4 anos de idade, foi através de um sonho que ela contou que algo acontecia durante uma viagem que nós estávamos fazendo. E realmente nós tínhamos uma viagem planejada e no sonho ela me contou com muita preocupação e eu levei ela para contar para o pai e o pai falou, vamos orar. E nós oramos, eu entrei em propósito por essa viagem e graças a Deus deu tudo certo, mas foi um aviso, um alerta de que algo poderia acontecer nessa viagem. Então fica aí a dica para os pais que seus filhos podem estar tendo visões espirituais e qual é a importância de você detectar isso. Porque o mundo espiritual ele é composto de 2 polos, o império das trevas, né, e o reino de Deus.
é basicamente as trevas e a luz. Então, você sabendo disso, você sabendo que seu filho tem visão espiritual, você precisa estar atento, porque esse mundo espiritual pode se conectar com seu filho e vai interferir sim no comportamento dele, que é sobre isso que eu vou falar agora. Esses comportamentos podem indicar sim que seu filho está tendo visão espiritual. Algumas crianças, ela pode indicar através de desenho, ou seja, uma criatividade aguçada, ela pode estar expressando o que ela está vendo no mundo espiritual. Como você sabe disso? Porque os desenhos normalmente são coisas que você não está acostumado a ver, que não faz parte do dia a dia daquela criança, mas ainda assim ela consegue retratar com fidelidade e quando você conversa, ela explica com clareza aquilo que ela está expressando ali naquele papel. Outra coisa é sensibilidade emocional. Uma criança, quando ela está vendo algo que é agradável aos olhos, ela vai expressar alegria, ela vai expressar gozo, ela vai ficar feliz. Do contrário, a mesma coisa. Se ela está vendo algo que é assustador, que traz opressão, que deixa ela incomodada, ela vai expressar isso. Normalmente ela chora, né, fica com medo, demonstra medo, e essa reação parece ser uma reação fora do normal, ou seja, não tem motivo aparente, mas é justamente porque você não está vendo o que ela está vendo. Outro comportamento que você pode detectar no seu filho é uma reação incomum em determinadas situações. Por exemplo, seu filho está brincando e ele começa a acariciar algo que você não vê, fala com alguém que você não está vendo. Normalmente é uma conversa lógica, uma conversa em que um fala, o outro responde. Você observa essa conversa que ele está tendo com amigos imaginários, porque o mundo espiritual ele pode interagir com seu filho enquanto ele está brincando ali e fazer parte daquele universo do seu filho. Então, principalmente conversa com o amigo imaginário, presta atenção, porque esses amigos imaginários, quando não são da luz, eles têm voz de comando que leva a criança a fazer coisas a se prejudicar, como se machucar, pular de determinado lugar e essas coisas. Você tem que estar com atenção bem fixa no seu filho, nesse momento que ele está aí com essa conversa com um amigo imaginário. Não é interromper a criatividade do seu filho, mas é você observar em que rumo está levando essa conversa. Se ele pega um brinquedo e está conversando com o brinquedo, você está vendo que ele está conversando com o brinquedo. Mas é algo assim que você não está vendo, ele está conversando e essa conversa é lógica e leva a seu filho a tomar decisões que vai prejudicar ele. Presta atenção. Agora que você já entende que seu filho tem visão espiritual aberta, o que você poderia estar fazendo? A primeira coisa é observar. Quando você observa, você pode identificar qual é o tipo de visão que ele está tendo, se é algo das trevas ou se é algo da luz. E a observação nos permite também entender se naquela mensagem, naquela visão, tem algo da parte de Deus ou é um aviso ou é uma informação muito importante para a família. Então é bom sim estar observando e ficar atento. Segunda coisa que você pode fazer é conversar, porque naturalmente as crianças elas querem expressar aquilo que ela está vendo e então ela vai contar o que ela está vendo e aí você também pode tirar uma conclusão ou até mesmo buscar uma ajuda para interpretar o que ela está vendo. Até mesmo a criança já vem com a visão e ali já fica tão claro que você já entende exatamente a mensagem que está por trás daquela visão. Outra coisa que você pode fazer também é acolher, porque quando a criança vem com uma visão, ela normalmente está com a emoção aflorada, seja coisas boas que ela viu ou seja coisas ruins, coisas preocupantes. Então, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um afago, ela precisa de alguém para escutar, para abraçar, para acolher. Depois de acolher, o próximo passo é orientar. A gente tem um exemplo muito claro de uma criança que teve visão. Ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, você vai ver a história de Samuel, que ele ainda criança tem uma visão que o Senhor está chamando ele e ele tem essa reação de levantar e ir procurar alguém, achando que é o sacerdote Eli que está chamando. Isso acontece por 3 vezes e aí o sacerdote Eli entende que ele está tendo uma experiência espiritual com o Senhor. E aí ele orienta Samuel, dizendo, da próxima vez que você ouvir
você diz: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o título desse capítulo é justamente a visão de Samuel, porque lá no versículo 10 a Bíblia fala que o Senhor esteve ali e chamou como das outras vezes. Então foi uma experiência muito forte para esse menino e foi num período em que Deus não falava muito com o povo, ou seja, as visões estavam muito escassas e Deus justamente escolheu um menino para essa missão, que Samuel foi crescendo espiritualmente, né, de uma forma saudável e foi um profeta muito respeitado naquela época, justamente para restaurar o que se havia perdido entre o povo de Israel e Deus. O que você pode estar fazendo também é preparar o ambiente para que seu filho venha ter um crescimento espiritual saudável. A gente viu que Samuel ele teve o privilégio de crescer junto a um sacerdote e ali ele pôde aprender das coisas de Deus, ele pôde ter contato com as histórias de Deus e a própria arca de Deus estava ali, o que levou ele a ter uma experiência maravilhosa, né? O próprio Senhor chamando pelo seu nome. Por que isso é importante a gente preparar o ambiente? Para que nossos filhos venham a ter essas experiências a partir da ótica do reino. Se você não sabe como limpar a sua casa de energias negativas, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para que você aprenda aí como você pode estar limpando a sua casa de energias negativas. E se você tem o interesse de saber como é que eu fiz esse cantinho aqui de oração para minha filha, é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar fazendo um tour por esse cantinho, porque é muito importante colocar a criança em contato com Deus, que ela mesma tenha esse contato, tenha essa vontade de estar conhecendo a Deus. Agora eu vou estar te ensinando uma oração bíblica que as mães de Israel fazem até hoje para os seus filhos, independente da idade. Ainda mais nesse período de guerra, né? Eles querem trazer proteção, paz, luz para a vida dos seus filhos. Então ela segura na cabeça dos seus filhos e ministra essas palavras que se encontram lá em Números, no capítulo 6, a partir do versículo 24 até o versículo 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Com esse vídeo finalizamos a parte de visão, mas vai vir outros dons por aí. Se eu fosse você, já me inscrevia aqui no canal, porque vai vir muita coisa boa. Já se inscreve para você não perder nada. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.